Entender que era a nossa vida, ela é baseada, ela é direcionada pelos nossos pensamentos. É impossível nós imaginarmos alguma coisa ou acreditar a algo que direciona a nossa vida, que dirige a nossa vida, que não fosse os nossos pensamentos. Afinal de contas, por que tudo isso? Por que 50 mil pensamentos diários? E qual é o resultado disso, ou a consequência de tudo isso? Se não fosse que nós somos aquilo que nós pensamos. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, tudo aquilo que passa em nossa mente, tudo que está em nós, isso reflete daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos. E quando nós trazemos aqui para o propósito de Deus, às vezes fica difícil e nós nos questionamos: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Esse parece ser a pergunta de $1 milhão. Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus? Para que eu existo? Eu estou aqui na terra para quê? E Deus, Ele fez algo, isso é tão extraordinário, que o segredo do nosso propósito, o segredo do porquê você está aqui, a razão de você estar aqui, Deus já deixou em nós. Eu disse aqui na outra ministração que é como se Deus fizesse um cadeado e no próprio cadeado estivesse o segredo. O segredo do propósito dele para a sua vida, o motivo dele ter te criado, está em você, no seu DNA, ou seja, está na sua mente, nos seus pensamentos. Por quê? Porque Deus nos fez para comunicarmos com Ele. Deus nos fez para termos uma intimidade com Ele. E quando nós temos essa intimidade com Ele, nossos pensamentos estão ligados com os céus. Tudo que nós fazemos é querer estar conectados com o céu. Só que acontece que nós temos uma preguiça de pensar. E eu vou insistir muito aqui nesse termo, porque nada mais reflete a realidade. Nós temos preguiça de pensar. Quando eu ouvi que nós pensamos, quando eu li a primeira vez que nós pensamos 50 mil pensamentos diários, eu fiquei assustado. Falei, não pode, como que uma pessoa tem a capacidade disso? Mas nós temos preguiça de pensar no que pensamos. A nossa mente é uma máquina quase que independente, se nós a deixarmos sozinhas. Deus nos fez no controle de tudo. Quando Deus criou Adão e a Eva, Ele disse: olha, agora vocês vão comandar os animais, vocês vão comandar o mundo inteiro. Só que nós não conseguimos dominar os nossos pensamentos. Mas se nós tivermos essa capacidade de comandar, ou de pelo menos começar sabendo, procurando, entendendo o que pensamos, nós vamos tomar a rédea das nossas vidas, porque a cada pensamento que temos, seja eles consciente ou não, cada pensamento reescreve a nossa história. Cada pensamento que temos, seja ele bom ou ruim, direciona a nossa vida para um lugar diferente, para onde estávamos indo. E nós já falamos sobre isso nos outros 2 dias. Se você que está assistindo aqui essa pregação pela primeira vez, você pode olhar embaixo aqui na descrição do Facebook, que está o direcionamento para as outras 2 ministrações. Se for no YouTube, eu vou deixar um card aqui para você se direcionar até lá. E se você que está aqui, queridos, você não viu nenhuma das 2, você pode ir no Facebook da igreja, ou no meu perfil, na minha página do YouTube, e lá estarão as 2 pregações. Você vai entender muito bem isso. Cada pensamento que temos nos direciona para um lugar diferente da onde estávamos indo. Cada pensamento reescreve a nossa história. Por quê? Porque cada momento, em cada circunstância, em cada situação da nossa vida, nós temos algumas possibilidades, decisões a tomar. Cada situação, para cada pessoa, para cada momento da sua vida, nós temos pelo menos 2 opções para fazer. Ou nós podemos agradecer por o que está acontecendo, ou nós podemos reclamar do que aconteceu. Pastor, mas eu preciso agradecer por tudo? Se você acredita, confia e segue a palavra do Senhor, a Bíblia diz que nós devemos dar graças em tudo. Pastor, mas então as coisas ruins que aconteceu comigo, eu tenho que agradecer a Deus? Eu tenho que estar feliz por elas terem acontecido? Não.
dar graças a Deus, ser grato a Deus, é muito diferente de você ficar feliz por ter acontecido algo. Dar graças a Deus, ser grato a Deus, é saber que Deus está no controle de tudo, de toda a nossa vida. É saber que Deus, Ele está no controle de cada situação. E mesmo nós tendo as escolhas, mesmo nós podendo escolher, Deus, Ele está nos acompanhando. E se nós formos gratos, nós vamos entendendo o porquê das coisas acontecerem. Acontece que nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos. A nossa vida, ela é direcionada por 3 coisas: nós pensamos, sentimos e agimos. Sabe por que algumas pessoas fazem determinadas coisas? Porque elas fazem no calor da emoção. Ela fica com raiva de alguém e imediatamente ela fala, descarrega toda a sua raiva. Ela fica contrariada com alguém, ela vai no Facebook e escreve um texto enorme, desabafando, falando mal desse alguém. Antes dela escrever, a vida dela estava sendo direcionada para um lugar. Depois que ela escreve e ela clica no enviar, no postar, a vida dela tomou um outro rumo. Porque agora outras pessoas vão dar crédito, outras pessoas não vão gostar do que ela escreveu, e isso pode virar uma bola de neve. Tudo que nós fazemos, que nós temos, se nós entendermos isso, se você entender isso, que cada pensamento que você tem, nossos pensamentos direcionam nossas emoções, e os dois juntos direcionam as nossas ações. Por isso, cada pensamento que temos reescreve a nossa história. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eu me esforço muito esforço-me para chegar ao fim da corrida. Aliás, pulei o versículo aqui. Caros irmãos, eu ainda não sou tudo o que eu gostaria de ser, porém eu estou concentrando todas as minhas energias nessa única coisa, que é o quê? Esquecer o passado e avançar para o que está na minha frente, porque eu me esforço para chegar no fim da carreira e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu. O que Paulo está dizendo aqui não é: esquece o seu passado, eu estou abandonando o meu passado. Se fosse isso que o apóstolo Paulo estivesse dizendo, ele estaria escrevendo, ele estaria ensinando para a igreja de Filipenses o seguinte: olha, eu tive um encontro com Jesus. Enquanto eu estava caminhando, enquanto eu estava decidido a destruir, a matar os cristãos, Jesus apareceu para mim, me derrubou do cavalo, eu caí, fiquei uns dias cego. Um homem de Deus foi na minha casa, orou por mim, eu fui curado, fui transformado. Só que isso não tem valor nenhum. Encontrar com Jesus vale nada. Alguém ir na minha casa, orar por mim e a minha vida ser mudada, vale nada. O apóstolo Paulo não estava dizendo isso. Ele estava dizendo: olha, eu esqueço o meu passado, porque o meu passado não pode definir o meu futuro. O que eu quero é o meu futuro. Só que eu só estou aqui hoje porque um dia Jesus me encontrou no meio do caminho, quando eu estava indo fazer uma desgraça. Eu só estou aqui porque um homem foi até minha casa, orou por mim. Eu só estou aqui hoje porque Deus resolveu mudar a minha vida. Só que se eu ficar preso naquele dia, eu nunca vou encontrar com Ele lá. Se eu ficar preso naquele dia que alguém falou comigo e orou por mim, eu nunca serei a pessoa que Deus me chamou para ser, porque eu sempre vou ficar dependendo dEle e lá em casa orar por mim. Cada momento, queridos, é um novo começo, é um recomeço, e nós precisamos entender isso. Mas como que eu vou entender? Como que eu posso saber se um pensamento ele é bom ou ele é ruim? Precisamos colocar ele à prova. Se você tiver um pensamento, comece a questionar esse pensamento aí. Esse pensamento me deixa triste? Isso que está na minha mente, isso me faz querer desistir? O que eu estou pensando, isso vai me fazer tomar uma ação, uma atitude que outras pessoas vão se ferir? Se for, isso não é um pensamento de Deus, e são pensamentos que nós devemos eliminar da nossa memória. Se você tiver algum pensamento que vai te colocar para baixo, saiba que esse não é um pensamento de Deus. Porque lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, o mesmo apóstolo Paulo, ensinando o seu discípulo Timóteo, ele diz: porque Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
que nós podemos entender aqui, queridos, e chegar a pensamentos que vai mudar a nossa vida? Você gostaria de ter uma mente vencedora? Você gostaria de ter uma família vitoriosa, filhos abençoados, filhos que te dê orgulho? Você gostaria de alcançar o equilíbrio financeiro, ter um relacionamento com Deus? Acontece que nós fazemos ao contrário. Nós fazemos tudo ao contrário. Eu questionei aqui no outro dia se você abriria a porta da sua casa, ou pelo menos deixaria ela aberta, destrancada, se você soubesse que há um ladrão rondando a vizinhança. Você abriria a porta para um ladrão entrar dentro da sua casa? E por que nós abrimos a nossa mente para pensamentos que vão nos destruir? Para pensamentos que vai te separar da sua família? Por que nós abrimos a nossa mente para pensamentos que vai nos fazerem desistir? Por que você abre a sua mente para pensamentos que vai fazer você ferir sua família? E nós temos que entender isso. O que nós queremos? Se nós não soubermos o que queremos, querido, é impossível nós termos pensamentos corretos. Se você não entender que você precisa de um momento com a sua família, se você não entender que você precisa melhorar o seu relacionamento com a sua esposa, com o teu marido, como que você vai começar a pensar essas coisas? Aí entra a nossa preguiça de pensar, a nossa preguiça de descobrir o que nós precisamos, e achamos que falando mal nós vamos melhorar a situação. E aí nós entramos com uma frase totalmente mentirosa. Nós dizemos assim: eu não estou falando mal, eu estou só fazendo uma análise, eu só estou contando o que aconteceu. E aí nesse análise, nesse contar de histórias, nós falamos mal da nossa família, falamos mal da igreja, falamos mal do filho, da esposa, do marido, falamos mal dos nossos governantes, falamos mal das pessoas, falamos mal da sociedade, falamos mal do momento que estamos vivendo. E não paramos para pensar que o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, lá em Romanos, aqui em Timóteo, é que a nossa mente é onde inicia todas as coisas. E o Jesus ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós estivermos falando, se nós estivermos só fazendo um relatório, se nós só estivermos contando a história como ela aconteceu, é porque dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração está cheio disso. E é difícil nós sairmos dessa realidade, porque nós vivemos uma sociedade negativa. Os pais valorizam mais uma nota baixa que o filho tirou na escola do que todas as 3, 4, 5, 8 notas boas que ele tirou. Uma nota 6, 4 vale mais do que 3, 9, 2, 10 no boletim escolar. Um momento que o seu amigo não te ajuda vale mais do que 2, 5, 10 anos que ele esteve junto com você. Um não que você recebe de alguém vale mais do que todos os outros 50 sim que ele deu para você, mesmo às vezes ele sacrificando a vida dele, a família dele, para poder te ajudar. Mas diante de tudo isso aqui, querido, nós chegamos a um momento. Nós temos que saber quem nós somos. Nós temos que saber, nós temos que olhar para nós. E é isso o tema principal que nós queremos falar aqui hoje, sobre identidade. Quem é você? Nós temos que saber quem nós somos. Olha o que diz lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12. Jesus, quando ele vem à terra, no meio do seu povo, em Israel, os judeus, ele não foi aceito. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí eu quero perguntar para você: quando você olha para você, o que você vê? As poucas vezes que você chegou diante do espelho e olhou para você, ou talvez você nunca fez isso, mas mentalize isso agora aí. Olhe para você e responda isso para você mesmo:
O que você vê quando você olha para você? Quando você está diante do espelho, quando você está mentalizando você, a sua vida, o que é você? Quem é você? Acontece que a nossa vida, queridos, ela é toda baseada em pensamentos. E pensar, diferente de fazer análise de coisas que aconteceram, porque fazer análise é muito fácil. Você analisar os erros e os acertos são muito fáceis. Nós julgarmos os erros são muito fáceis. Agora nós pensarmos, por mais difícil que seja, mas Deus nos deixou isso de presente. Hebreus capítulo 11, versículo 1, Deus ele nos dá a receita de o que e como nós devemos pensar. Olha o que diz, Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é a fé? É a convicção segura de que o que você quer vai acontecer. Ou seja, aquilo que você pensa, o que vocês... E aqui quando eu falo em pensar, não estou falando em pensamentos positivista. Não estou falando aqui de que o que você pensa, o universo vai conspirar para acontecer. Não, eu estou falando de fé, de você acreditar. Tudo aquilo, a fé é aquilo que nós acreditamos convictos de que vai acontecer. É a certeza de que o que você espera está te aguardando, ainda que você não possa ver. Ou seja, o que você pensa para você? O que você tem pensado para você, para sua família amanhã? Você por acaso já pensou, já planejou o seu final de ano? Não estou falando do final de ano de 2020, eu estou falando do seu final de ano. Quando seus filhos saem de férias da escola, quando você pode estar de férias. Você nunca pensou, você nunca planejou o seu final de ano, as suas férias, você nunca pensou, por quê? A Bíblia nos diz para fazer isso. A Bíblia nos diz que nós podemos fazer isso, porque isso se chama fé. Pensar, isso se chama fé, é nós acreditarmos na palavra do Senhor. Nós precisamos olhar para nós, você precisa olhar para você e ver o que Deus vê, o que Deus estava pensando, o que Ele estava querendo, qual era o sonho de Deus, qual era o desejo de Deus quando Ele fez você, quando Ele sonhou com você há milhares de anos, quando Ele estava formando o mundo, Ele já estava imaginando você e o que Ele queria com você. É difícil pensar o que Deus pensa. Olha 1 João capítulo 3, versículo 1 diz, olha o que Deus pensa sobre nós. Veja como o nosso Pai nos ama, pois Ele nos permite ser chamados seus filhos. Pensa nisso. Realmente nós somos. Quando você olha para você, eu quero perguntar de novo, e eu quero que você mude a sua resposta aí. Não porque eu estou falando, mas porque você tem a possibilidade de ver o que Deus vê. Quando você olha para você, o que é que você vê? Quando você olha para você, quem é que você vê? Quando você olha para você e eleva os seus olhos para daqui 10 anos, o que é que você vê? Acontece que nós vivemos uma insegurança, queridos, e nós não conseguimos acreditar, nós não conseguimos olhar para nós como Deus vê, porque nós já vivemos uma insegurança, e isso aumenta essa insegurança. Sabe por que existem pessoas inseguras nos casamentos? Sabe por que existem pessoas inseguras financeiramente? Sabe por que tem pessoas que trabalham, ganham dinheiro, são pessoas trabalhadoras, esforçadas, honestas, mas não têm uma vida financeira equilibrada? Porque são inseguras, porque talvez elas aprenderam e foram ensinadas, e é isso que elas pensam, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Nós ouvimos isso, você não pode negar que você nunca ouviu isso, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E sabe o que acontece? Quando nós pegamos uma bolada de dinheiro, quando um dinheiro cai lá na tua conta, automaticamente nós já pensamos assim: eu não posso com isso aqui, porque isso é a raiz de todos os males. Eu não posso ter dinheiro, porque senão eu vou largar minha família. Eu não posso ter dinheiro, senão eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar o meu Senhor. Por que esses pensamentos vão lá na tua mente? Por que nós vivemos assim tão inseguros, queridos? Por que nós vivemos um distanciamento de Deus tão grande? Enquanto Deus ele está quase que implorando:
Se Deus fosse uma pessoa, nas nossas limitações, Ele estaria implorando para você. Se Deus vivesse as nossas limitações, Ele estaria todos os dias na tua casa implorando: filho, eu quero estar contigo. Porque assim Ele materializou o desejo dele lá em Apocalipse, quando Ele diz: filho, eu estou à porta, estou batendo, por favor, alguém ouve, alguém está dentro, abre a porta, eu quero entrar. Mas por que nós vivemos esse distanciamento de Deus? Por que nós não vivemos o melhor aqui na terra? Pastor, porque essas coisas não é os filhos de Deus. Como assim? Enquanto as pessoas vinham até Jesus, Jesus dizia: tudo pode vir, você precisa abandonar todas as coisas. Aí nós só pensamos o quê? Para seguir a Jesus nós precisamos abandonar tudo. Sim, é verdade. Mas Ele também diz: aqueles que abandonaram vai receber 100 vezes. Você entendeu esse negócio? Por que nós ficamos só com a parte ruim que temos que abandonar? Por que a sua mente te traz somente isso? Eu tenho que abandonar, eu tenho que viver uma vida simples, eu não posso ter uma vida boa, porque senão... Aí você vê lá o Salomão autenticando um texto que diz assim: Senhor, não me dê riqueza, para que eu não abandone o Senhor, e nem pobreza, para que eu não venha reclamar do Senhor, murmurar. Irmão, você tem noção do que o Salomão estava autenticando ali? Não foi ele que escreveu, mas ele estava autenticando. Você imagina aí, queridos, o Bill Gates ficando pobre. Você imagina o Bill Gates dormindo agora? Imagina que ele deve estar dormindo já. Imagina que ele fez uma oração há meia hora atrás, dizendo: Senhor, não me deixa ficar rico não. Você consegue imaginar isso? Ou então ele lá chorando: Senhor, eu estou no medo de ficar pobre. Essa crise aí, as pessoas não vão usar computador, não vai comprar computador, minhas ações vão cair. Senhor, não me deixa ficar pobre não. Mas isso é impossível. Não ele orar, mas ele acontecer dele ficar pobre. É impossível. Então você imagina o Salomão autenticando isso. Ele era o homem mais rico. Jamais, nunca ele iria ficar pobre. E ele não precisava. Como ele iria ficar mais rico do que o quê? Mas a nossa mente nos leva simplesmente a: eu não posso ter riquezas, eu não mereço, Aí nós não entendemos por que nós vivemos patinando, a nossa vida vive patinando. Por que financeiramente você nunca melhora? Por que o seu casamento nunca se estabiliza? Por que os seus filhos nunca têm prazer de estar em casa? Por que você não consegue manter um relacionamento com seus amigos? Por que você não consegue estar toda semana na casa do Senhor? Por que você começa a ouvir uma ministração, uma pregação, logo você já pensa: isso não é para mim, você já muda de canal, você já muda de página? Por que nós vivemos patinando? Porque nós nunca paramos para pensar quem nós somos, quem você é. Eu quero fazer um desafio aqui, por favor, levante a mão. Nós estamos hoje começando o mês, mas vamos colocar o ano de 2020, nós já passamos 1/3 do ano. Nesse ano você já parou para pensar: quem sou eu? Quem levanta a mão aí, quem já parou para pensar assim: quem sou eu? Tem muita gente aí, acho que 10%, 20%. Nós não pensamos quem nós somos, não paramos para pensar quem nós somos. Mas olha o que diz ainda o apóstolo Paulo para a igreja que estava em Éfeso, no capítulo 2, versículo 10. Foi o próprio Deus, não foi teu pai, teu patrão, tua esposa, teu marido. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo. Para quê? Simplesmente para falar que somos filhos de Deus? Simplesmente para falar que depois que acabar todas essas coisas aqui vamos morar no céu? Não. As quais, uma vida nova, as quais Deus preparou para que nós vivêssemos hoje. Deus não te chamou para morar no céu só não, irmão. Se Deus tivesse chamado só para morar no céu, e você realmente for chamado, você já não estava aqui mais. Se eu fosse chamado só para morar no céu, eu espero que eu não estivesse aqui mais. Mas Deus nos chamou para mais do que isso. Deus nos chamou para viver 100 vezes aqui. E
E esse 100 vezes aqui engloba tudo, queridos, porque ele diz: olha, quem não deixar casa, fazendas, bens, pai, mãe, quem não deixar tudo, quem não deixar você mesmo. Aí um dia eu estava me questionando, eu estava lendo o texto, está lá, quem não deixar pai, casa, mãe, o que deixar receberá 100 vezes aqui. Aí eu estava pensando: nossa, que maravilha, a pessoa que deixar uma casa vai receber 100 casas, isso é fantástico. Mas aí eu quero deixar o pai receberá 100 vezes aqui. Eu falei: mas agora complicou. Como que o cara vai receber 100 pai aqui? Você tem uma ideia aí? Como que uma pessoa pode ter 100 pai? Então ele me fez lembrar de uma situação, de um homem que quando a filha se converteu ao Senhor, ele foi, bebeu, encheu a cara, e quando a filha encontrou, ele estava deitado no fundo de casa, e quando a filha encontra, fala: pai, o que foi? E esse pai disse para ela: você me abandonou. Ela disse: não, pai, eu não te abandonei. Sim, você me abandonou. Mas passou-se os anos, e esse pai, esse homem forte, trabalhador, foi acometido de uma doença, e no leito de um hospital, já alguns dias de partir, o genro desse homem esteve no hospital e pregou o evangelho para ele, e ele se converteu. Passados-se alguns dias, se não me engano uns 2 meses, ele faleceu e foi ao céu. E naquele momento, Deus me trazendo essa memória da história do meu avô e minha mãe, o Senhor me disse: a sua mãe, enquanto abandonou o pai dela, que assim ele se sentiu abandonado, mas ela recebeu 100 vezes um pai, porque esse pai está lá no céu aguardando ela para a eternidade. Quem é você, queridos? Deus te chamou para quê? Deus te chamou para ser o quê? Nós ficamos vivendo uma vida tão medíocre porque nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos o valor que nós temos. Quanto vale vamos começar de coisinhas simples aqui, que você pode fazer conta matemática aí. Quanto vale a sua hora? Ô Juvenal, quanto vale a sua hora? Se eu precisar de fazer uma aula particular, não precisa responder não, porque não terei condições de pagar lá. Quanto vale a sua hora, meu Arnaldo? Se eu precisar fazer um serviço em casa, quanto vale a sua hora? Qual é o seu valor? Ou você, o valor é o valor de rede? O vendedor chega e fala: quanto que é a rede? R$80, eu não tenho. 50, eu não tenho. Então dá o seu valor. E você fala: eu tenho 5. Você fala: então leva aqui a sua. Qual é o seu valor? Qual a faculdade que você deseja fazer? E aqui, o pessoal mais jovem aí, todo mundo aqui, qual a faculdade que você gostaria de fazer? Por que você não faz? Ah, você não dá conta? Ah, você não tem dinheiro para pagar? É esse o valor que você dá para você? Você não consegue? Você não sabe fazer? Quais as pessoas que você gostaria de andar? Quais pessoas você gostaria de estar junto com elas? Quais as pessoas que você gostaria que fossem seus amigos? E por que elas não são? Porque você não merece estar com elas? Porque elas têm uma condição financeira melhor que a sua e você não consegue nos mesmos lugares? Qual é o seu valor? Qual o valor que você dá para você mesmo? Eu ministrei aqui na virada do ano, dia 31, o centro do coração de Deus. Nós precisamos entender isso. O centro do coração de Deus envolve 3 coisas: conhecimento, inteligência e sabedoria. Na inteligência, queridos, entra a parte de nós pensarmos o que nós somos, nós pensarmos a vida. Minha filha, uma ocasião, nós estávamos descendo na escada de casa, e quando nós entramos na garagem, ela olhou e falou assim: papai, o teto da garagem é o piso lá de casa. Eu falei: filho do céu, fantástico. Como que você pensou esse negócio? Uai, papai, porque nós estávamos lá em cima e nós descemos, passamos por baixo. Sabe o que é isso? É pensar. Mas nós temos preguiça de pensar, querido, que nós somos. Nós temos preguiça de pensar qual é o nosso valor. Não são as pessoas que definem quem você é, não são as pessoas que definem o seu valor. Você não é uma rede vendida por R$5 depois de ser pedido 80.
Não é a mídia que define quem você é, não é o lugar aonde você mora, a cidade, o bairro que você mora que define o valor que você tem. Essas coisas não podem definir quem você é. Não é a escola que define quem você é. Não são as notas que você tira numa prova na escola que define o seu valor. Você quer saber? Quer ver o negócio? Pesquisa aí os maiores empresários, inclusive o Steve Jobs. Não fizeram faculdade. Ah, pastor, então eu não vou fazer faculdade não. Se esse for o valor seu, eles não fizeram por um motivo. Se você tiver o mesmo motivo e não quiser fazer, não faça. Mas eles entenderam que o valor deles estava acima, além da faculdade. Não é uma nota que você tira, não é a tua família que define o valor que você tem. Existem muitas pessoas frustradas, querido, muitas mulheres em casamentos decepcionantes, muitos homens frustrados porque a sua família quis colocar dentro de uma caixinha e definir quem ele era. Ministrei um tempo atrás aqui também sobre Jabes. Jabes, a família de Jabes definiu quem ele era. Ele era o filho mais novo, ele merecia um pedacinho de terra, mas de repente ele olha para aquilo tudo e ele diz: eu preciso, eu mereço, eu quero mais. Mas ele era só o filho mais caçula, mais novo. Mas a Bíblia diz que na oração dele, Deus honrou e ele se tornou mais importante do que os seus irmãos. Não foi a família, a sociedade, as regras que definiu quem era Jefité. Quem era ele? Quem era Jabes? Não era a sociedade, as regras das sociedades que definiu o valor de Jabes. É o conceito que você tem, o conceito que eu tenho, que vai definir quem nós somos. Acontece que nós podemos renovar, que nós lemos aqui, Romanos capítulo 12, versículo 2, renove a vossa mente, não se amolde a esse mundo, não seja como eles são. Em outras palavras, não faça o que eles mandam você fazer, não fica limitado naquilo que eles falam que você pode fazer. Ah, você não pode fazer isso, por quê? Porque você merece apenas tantos reais de Bolsa Família. Não estou falando mal de Bolsa Família não, irmãos. Isso é uma bênção de Deus. Mas você não é limitado por isso, você pode mais. Existem pessoas que ficam limitadas nas cotas raciais. Ah, porque eu não consegui a cota, eu tenho que esperar para o ano que vem, porque sem a cota eu não tenho chance de ser aprovado. E nós vamos nos aceitando ser limitados, nós vamos aceitando diminuir o nosso valor. Nós não podemos, queridos. Nós precisamos renovar, mudar os conceitos que são formados. E como que nós vamos mudar? Renovando, investindo, transformando. Irmão Joaquim é pedreiro. Irmão Joaquim, quando o senhor pega uma casa para reformar, o valor dela antes ou depois continua o mesmo? Olha aí. Como que você pode mudar o seu valor? Como que você pode mudar quem você é? Renovando. Não é fazendo uma plástica não. Alguns melhoram, mas você pode renovar, você pode mudar, transformar. O que Paulo está dizendo aqui é isso: não se amoldeis a este mundo, a este século. Não faça as mesmas coisas que eles. Não faça simplesmente o que eles fazem, que você fala o que você pode fazer. Você pode fazer mais. Você pode mudar, transformar, renovar. Você pode investir em você e se tornar uma pessoa diferente. Você pode investir em você e se tornar uma pessoa mais sábia. Você pode aumentar os seus conhecimentos. Eu vou mostrar para você, bem rápido aqui. Vou te ensinar, eu vou dar para você ferramentas para você renovar, mudar, transformar a sua vida. Você que não tem como anotar, e depois você pode olhar, rever essa pregação aqui no Facebook ou no YouTube. E se você está aí, você também pode depois dar uma pausa, mas anote isso aí, porque eu vou mostrar para você. Primeira coisa, nós temos que nos descobrir. Nós temos que nos descobrir. Se você não descobrir você, se você não olhar para você, se você não entender quem você é, aonde você está, de onde você veio, será impossível. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo 20. O meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é através dos frutos que ela dá. Ou como você está mais acostumado a ouvir, conhecemos a árvore pelo fruto. A forma de conhecermos uma árvore é pelos frutos que ela dá.
A forma de conhecer você é pelos frutos que você dá. Qual é o seu valor? Você não sabe? Olha no seu contra-cheque o seu valor. Esse é o valor que você se dá a você. Ah, pastor, mas será? Nós temos aqui algumas pessoas. Marcelo, você contrata uma pessoa para o nível mais simples da empresa. Mas se passar de alguns 6 meses, 1 ano, ela mostrar que ela pode e é capaz de estar dentro do escritório fazendo negociação lá, tem uma chance ou não dela estar lá? Mas como que ela vai mostrar isso? Eu já disse aqui algumas vezes como que eu mostrei o meu valor numa empresa, numa multinacional. Enquanto saímos do trabalho todo sujo, fedido, depois de um dia inteiro dentro de um galpão, suando, eu estava fedendo. 5 horas da tarde, os meus companheiros iam para o quarto tomar banho, para 6h30 para o jantar. Sabe o que eu fazia? Eu entrava dentro do escritório, arrastava uma cadeira, sentava do lado do meu chefe e ficava até 9 horas vendo ele planilhar as informações. Fedendo eu estava. Até que um dia eu percebi que ele estava ali meio perdido de como fazer algumas coisas. E eu falei para ele: você pode põe isso num pendrive para mim, para eu treinar isso aí? Mas eu falei: não, eu só quero treinar, saber como é que esse negócio funciona. Mas eu já sabia como era. No outro dia, 6h30, eu estava na porta do escritório, entreguei o pendrive para ele e falei assim: olha, dá uma olhadinha. Mas o que você fez? Eu falei: dá uma olhadinha. Ele abriu. Como que você fez? Você ficou a noite toda aí? Eu falei: eu fiquei mexendo nos negócios aí e tal. Uma empresa contratada para fazer auditoria. 15 dias eles foram embora, serviço para mais uns 2 meses. O gestor chamou ele e falou assim: você não pode ir embora, o serviço não acabou. Ele falou: mas nós precisamos ir embora, o tempo nosso acabou aqui, nós não podemos continuar. Mas e o serviço? Bem na hora eu estava entrando na sala, por um acaso, providência de Deus. Ele me chamou, me abraçou e falou assim: tá vendo esse cara aqui? Pode colocar ele que ele dá conta. Uma semana depois descobriu que o meu colega estava usando droga dentro do quarto no alojamento. O meu gestor chegou e falou: Castro, você dá conta sozinho? Eu falei: por quê? Não, só estou perguntando. Eu falei: consigo. Tudo bem, fica aqui que eu vou ali ter uma conversa. Quando ele voltou com um colega do lado, já para demitir, uma vez que ele estava usando drogas. Fiquei sozinho. Sabe como que você mostra o seu valor? Só que sabe o que nós fazemos? Eu não dou conta, eu não consigo. E aqui, querido, sem falar mal, não estou falando mal, é apenas nós entendermos. E eu quero, isso aqui eu estou te dando ferramentas. Minha colega de trabalho, enquanto meu gestor passava trabalho para ela, sabe o que ela fazia? Isso aí não dá certo não, eu já fiz isso em outra empresa, não dá certo de fazer isso aí. Não consigo fazer. Não dá certo de fazer. E ele falava para mim: cara, você consegue fazer? Eu falei: daqui que eu consigo fazer. Às vezes eu nem sabia por onde fazer, mas eu falava: daqui que eu faço. Como que você pode mostrar o seu valor, querido? Mostrando os seus resultados. Só que nós temos medo, vergonha de mostrar quem nós somos. Nós temos vergonha de dar o nosso valor. Nós temos vergonha de mostrar aquilo que queremos, os nossos sonhos. E nós vamos vivendo uma vida tão miserável, porque nós já somos assim, porque vivemos assim, porque a outra oportunidade foi tão pequena. Só que nós não nascemos assim, nós nascemos para ter uma vida abundante. Nós nascemos para ter uma vida 100 vezes aqui. Nós nascemos para ser filhos de Deus. Mas os pensamentos que nós temos são construídos durante uma vida e nos levam a viver uma vida de miséria. Nós podemos mudar, queridos. Você pode mudar se nós tivermos pensamentos, se nós mudarmos os pensamentos. Você pode ser diferente, você pode mudar o seu valor, você pode mudar o ambiente da sua família, você pode mudar os seus amigos, você pode trocar de amigos, se você mudar os seus pensamentos. A mudança pode ser difícil, queridos, se você não tiver uma boa perspectiva. Para nós mudarmos, a primeira coisa que temos que fazer é ter uma perspectiva. Para mudarmos, a primeira coisa que precisamos fazer é pensar. Sabe por que às vezes nós não mudamos? Porque aquilo que nós pensamos é a mesma coisa do que estamos vivendo aqui. Sabe por que você se decepciona com outro emprego que você foi? Porque você vai fazer a mesma coisa. Sabe por que a pessoa larga o marido e arruma outro e depois ele larga de novo? Porque ele abandonou o marido, mas foi buscar um igual.
Porque o que ela estava olhando, o que motivou essa separação, está lá no próximo relacionamento do mesmo jeito. O que motivou esse homem a atrair a sua esposa e abrir um relacionamento com outro, vai estar lá também. Se nós não pensarmos melhor do que as coisas que nós vivemos, ou nunca mudaremos, ou essa mudança nos traz frustração, porque vamos continuar fazendo as mesmas coisas. Mateus capítulo 13, versículo 44, olha que diz, isso aqui é lindo, queridos. O reino de Deus é como um tesouro que um homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía, a fim de arranjar o dinheiro suficiente para comprar o campo e conseguir o tesouro também. Olha que lindo, queridos. Deixa eu perguntar um negócio aqui para você. Você acha que uma pessoa, olha para mim aqui, eu sou a personificação dessa pessoa. Você acha que, o que eu faria com uma propriedade rural? Pensa aí, só pensa. Não pensa muita coisa ruim não, mas sendo realista tá certo. Você imagina, você fica sabendo, olha, o pastor Cássio comprou uma fazenda. Certeza que você vai se questionar, mas o que o pastor Cássio vai fazer numa fazenda? Você imagina esse homem, ele comprou uma propriedade, ele vendeu tudo que ele tinha. Ou ele vendeu uma propriedade que ele já tinha, ou ele não tinha nada a ver com isso, ele vendeu as casas que ele tinha, ele vendeu outros bens para poder comprar essa propriedade. Mas sabe por que ele fez isso? Você prestou atenção no texto que nós lemos aqui? Está aqui ainda o texto? Olha lá. Por que ele fez isso? Porque o homem descobriu um tesouro no campo. Sabe qual que é o segredo para nós mudarmos? Sabe qual que é o segredo para você mudar? Você ter uma perspectiva. Sabe por que você conhece muitas pessoas que foram embora de Carlinda, 6 meses depois estava aqui de volta? Porque não tinha uma perspectiva. E chegou lá nessa cidade, sabe o que ela encontrou? Ela foi trabalhar na mesma coisa que trabalhava aqui, que ela falava mal. A casa que ela foi morar lá era a mesma, igualzinho da que morava aqui, se não fosse mais ruimzinho um pouco. Aí ela chega lá e fala assim, acho que aqui o negócio ficou ruim, vou voltar para Carlinda. Agora deixa eu te falar um negócio. Pensa aí os seus amigos, a sua família que foi embora de Carlinda e não voltou mais. O que eles foram fazer? O que eles estão fazendo lá hoje? Não é a mesma coisa. Eles estão num emprego melhor, eles estão morando numa casa melhor. Não porque Carlinda é mais ruim, não, mas é porque ele teve uma perspectiva. Chegou lá, ele conseguiu encontrar amigos, talvez até melhores do que ele tinha aqui, talvez até melhor do que você. Aí ele pensa assim, vou voltar lá para Carlinda para ser amigo do Cássio. Meus amigos aqui é melhor, eles têm uma palavra que pode me ajudar, eles podem me fazer uma indicação de um trabalho. Vou ficar por aqui, por mais que as coisas estão difíceis aqui, mas aqui ainda é melhor. Efésios capítulo 2, versículo 10, nós lemos, olha só, foi o próprio Deus quem nos fez, foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Deus, da parte de Jesus, as quais Ele preparou para nós. Querido, presta atenção aqui um negócio. Para nós mudarmos, nós temos que ter a convicção de que nós teremos uma vida diferente. Querer mudar não é só você mudar de casa, não é você mudar de emprego. Mudar não é só você trocar de esposa, de marido. Não é, vai continuar a mesma coisa. Quando nós queremos mudar, nós temos que ter uma perspectiva. O apóstolo Paulo, quando ele diz, eu quero me esquecer do que ficou para trás, ele estava dizendo, eu me encontrei com Jesus, foi um encontro que mudou minha vida, mas o que eu estou querendo não é só um encontro, o que eu estou querendo é ter uma vida eterna junto com Ele. O que eu estou querendo não é uma vida, ser transformado numa vida, mas ver uma vida de bênção, de milagre, uma vida eterna junto com Deus. Ele não está dizendo que o que ele vive não vale nada, ele não está dizendo que as experiências que ele teve são insignificantes. Ele está dizendo, o que eu quero são coisas melhores. E nós não mudamos a nossa vida, nós não saímos do lugar, vivemos patinando, porque tudo que nós queremos é mais do mesmo. Faça uma pesquisa aí dos ganhadores da Mega Sena. Sabe o que todos os
99,999 dos jogadores de Mega Sena que eles querem? Gastar o dinheiro um pouquinho a mais do que eles gastam hoje, tomar umas cervejas a mais do que ele toma hoje. Só isso, eles não querem uma vida diferente. Aí eles pegam esse dinheiro, gastam tudo em 5 anos. Dizem os estudos, a média, ele está na mesma vida, se não mais pobre e endividado do que antes. Para nós mudarmos, queridos, entender a nossa identidade e mudar, nós temos que descobrir quem nós somos. E temos que saber qual é o seu melhor. Esse aqui é a chave, o segredo. Qual é o seu melhor? Qual é o seu melhor, queridos? Imagina aí, eu quero que você pense agora. Pensa aí, fecha os olhos aí. Fecha os olhos e pensa. Qual foi a melhor coisa que você já fez? A melhor. Pensa aí. Se você gosta de jogar bola, qual foi o dia que você jogou melhor? Qual foi o melhor dia que você teve com a sua família? Aquele dia que foi especial, aquele dia que não sai da sua memória, aquele dia que a tua esposa fica falando: meu amor, podíamos fazer de novo? Aquele dia que teus filhos ficam: papai, quando que nós vamos de novo? Qual foi a melhor coisa que você fez? Pensa aí. Por que você não faz de novo? Aquele jogo que você foi lá na pelada e foi um jogo sensacional, você fez 5 gols. Por que você não consegue repetir essa performance aí? Por que você não consegue um elogio de novo do seu chefe? Sabe por quê? Porque sempre nós acreditamos que o nosso melhor não foi nós. Nós acreditamos que o nosso melhor foi um azar. Nós acreditamos que o nosso melhor foi uma exceção. Nós acreditamos que o nosso melhor foi uma sorte. Isso talvez não se repetir. É coisa que acontece na vida e na morte. Uma vez na vida e uma vez na morte. Você acredita em sorte? É por isso que você acredita em azar. Se você pegar, queridos, um jogo de futebol, falando assim em futebol, pega um jogo de futebol. O time perdeu o campeonato. Perdeu o campeonato. Final do jogo, entrevista com os jogadores. Eles vão dizer: olha, nós tivemos um dia muito ruim hoje. Nós merecíamos a vitória, mas vamos trabalhar. Ano que vem nós vamos aqui e vamos ganhar de novo. Sabe qual que é a diferença desse jogador para você? É que ele acredita que o melhor dele vai acontecer sempre. E o dia que foi ruim, foi uma exceção. Mas você acredita que os dias ruins vai acontecer sempre. E os dias bons são exceções. Como que nós queremos, como que você quer ter uma vida boa? Como você quer ter uma harmonia na sua casa? Se você acredita que o melhor dia com a sua família foi uma exceção. Como que você quer ter uma vida financeira equilibrada, se você acredita que aquele negócio que você fez, aquele empreendimento que você pegou, foi uma sorte? A nossa tendência, queridos, é sempre nos distanciar daquilo que nós fazemos de melhor. Essa é a diferença de das pessoas que fazem as coisas acontecerem. Essa é a diferença das pessoas de sucesso. Essa é a diferença de quem vive uma vida extraordinária, porque elas acreditam que sempre pode fazer o melhor. Você viu o que aconteceu com Elias? O profeta Elias, 1 Reis capítulo 19, versículo 4. Depois que Elias profetizou que não iria chover, 3 anos já não chovia. Depois que ele juntou 850 falsos profetas e foi desafiado, e ele venceu o desafio porque Deus estava com ele. Sabe o que ele fez? Versículo 4 do capítulo 19. Depois foi sozinho para o deserto, viajando o dia inteiro, e sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou, pedindo a morte. Mas peraí, o caboclo que foi um desafio com 850 profetas, venceu o desafio porque Deus estava com ele. Agora ele pede a morte. Olha só o versículo seguinte, no capítulo 18.
Eu coloquei só uma referência aqui, mas o capítulo 18, contando a história, diz que depois que o Senhor respondeu ele com fogo, e ele venceu os 850 falsos profetas, ele levou os 850 profetas falsos até o riacho, até o córrego, até o rio de Quizon, e matou todos eles ali, 850. Passou uns dias, ele encontra com o rei e fala assim: olha, rei, tem um recado para você, corre para casa e avisa todo mundo que vai chover. Já tinha passado 3 anos e meio. Corre que vai vir a chuva. Quando o rei chega e a mulher fala: o que está acontecendo? Fala: olha, o Eliseu falou que vai chover e tem mais outra coisa, ele matou os seus profetas, então avisa para ele que eu vou matar ele. Sabe o que eles estão correndo? Nós fazemos como Elias. Uma hora, um dia nós acreditamos em Deus e Deus usa você, e você faz algo extraordinário, você consegue o que você queria. No outro dia você está correndo porque uma pessoa insignificante diz que vai te matar. E quando Deus encontra com Elias lá na caverna, ele diz: o que você está fazendo aqui, Elias? Ah, eu estou aqui para morrer, porque todo mundo já morreu, meus pais morreram, por que eu não posso morrer? Vou morrer também. Mas diferente do Elias, 1 Samuel capítulo 17, versículo 36, fala a história de um jovenzinho que pensava diferente. Então Davi disse para o rei: eu já fiz isso com leões, com ursos, e farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi sabia que o melhor dele, no dia que ele venceu um urso, que ele matou um leão, não era algo diferente, não era uma exceção, mas era o que ele podia fazer todos os dias, era o que ele podia fazer com seus inimigos, era o que Deus faria através da vida dele. Se aconteceu comigo lá, se eu conseguir vencer um urso, um gigante, eu também posso. As coisas que aconteceram comigo não são exceções. As bênçãos da sua vida não é exceção. As vitórias da sua vida não é exceção. Os momentos alegres, felizes da sua vida não é exceção. Você não pode acreditar que você vive de exceções. Uma senhora chegou para minha esposa um certo dia, eu não sei por que eles estavam conversando, e elas falaram de casamento, alguma coisa assim. E essa senhora olhou para minha esposa e disse: olha, filha, você aproveita o seu casamento, porque casamento a gente vive de momentos felizes. Pô, que vida desgraçada essa mulher não levava. Casamento é de momentos felizes. Não, queridos, isso é a maior mentira que o diabo colocou na minha vida, na sua vida. É a maior mentira que ele tem pregado por aí para te afastar do melhor de Deus. É a maior mentira que o diabo tem colocado em nossas vidas, em nossos pensamentos. É o que ele tem feito você pensar que nós vivemos de momentos alegres. Qual é o seu melhor, queridos? O que você já fez com a sua família? Qual foi o melhor momento que você já viveu com a sua família? Por que você não faz isso de novo? Ah, porque vai te custar 50 reais? Não, por favor. Qual foi o melhor negócio que você fez? Você tem medo porque vai ter que se arriscar um pouco mais? Por favor, meu irmão. Sabe o que aconteceu com uma pessoa que acreditou que não podia fazer o melhor sempre? O Senhor conta a parábola de 4 homens, um senhor e 3 servos. E o Senhor sai e deixa os seus bens com 3 servos. Um recebeu 5 talentos, outro 2, outro 1. O que recebeu 1 não era um mendigo qualquer, irmão, não era um morador de rua, não, era um funcionário respeitado. O que recebeu 1 talento era um funcionário que tinha a confiança do seu senhor. O que recebeu 1 talento era um funcionário que estava todos os dias cumprindo a sua obrigação, e o Senhor confiava nele. Mas quando chegou a hora dele fazer, ele olha para a vida dele, olha para trás e diz: eu só pude fazer porque o meu Senhor estava comigo. Eu só pude fazer porque tinha gente comigo. Agora sozinho eu não posso fazer, não. Agora sozinho, como que eu vou fazer? Sabe por que sua vida é uma desgraça desse jeito? Sabe por que você vive patinando? Por que você não consegue ter um relacionamento bom com a sua família? Porque você vive acreditando que vive momentos bons em vez de ter uma vida com Deus.
nossos pensamentos, queridos, nos levam a lugares que nós não imaginamos. Cada pensamento que você tem muda a direção da sua vida, muda a rota da sua vida, muda o destino que você tem. Os pensamentos que você tem sobre você, sobre quem você é, os pensamentos que você tem sobre a sua capacidade, sobre o seu valor, te leva a lugares que você não quer, mas é aonde você está pensando. Quando você pensa que você não pode, que você não sabe, que você não consegue, que você não merece, isso te leva a lugares que você não quer. Só que não é falando, pensando o que você não quer, que vai te levar aonde você quer. O que é que você quer? Aonde é que você quer chegar? Enquanto você estiver com pensamento de destruição, de derrota, nunca vai chegar aonde você tem sonhado. Enquanto você pensar que você não pode, você nunca vai viver o melhor de Deus. Enquanto você tiver pensamento de desgraça, você nunca vai viver o melhor de Deus aqui. Você nunca será bem sucedido, você nunca será alguém na vida, você nunca terá uma família abençoada, porque você não consegue pensar, você não consegue ver quem você é, você não consegue ver aonde você quer chegar. Quais os pensamentos que você tem? Feche os olhos aí, vamos terminar. Quais os pensamentos que você tem? Quando você olha para você mesmo, o que é que você vê? Quando você olhar para você a partir de hoje, você verá o Filho de Deus. Quando você olhar para você a partir de hoje, você verá alguém vencedor. Quando você olhar para você a partir de hoje, você verá alguém vitorioso. Quando você olhar para você, você verá alguém valoroso. Quando o anjo encontra com Josué, a primeira coisa que ele diz é: varão valoroso, varão valoroso. Você tem valor para o Senhor, porque o Senhor te fez, o Senhor te criou, o Senhor planejou, projetou a sua vida para você ter uma vida extraordinária. Você tem valor, você é importante, você pode, você consegue e você terá, porque assim é a palavra de Deus e é para isso que você foi criado, para isso que você existe. Senhor, nós te louvamos, Pai, e engrandecemos o Senhor, porque as tuas bênçãos, ó Pai, são infinitas. Senhor, porque a tua palavra, ó Pai, ela é verdadeira e ela nos diz que nós somos vencedores, ela nos diz que nós somos vencedores, ó Pai, e mais do que vencedores, não acreditamos, não aceitamos nada ao contrário, porque assim a tua palavra nos diz, e ela não é mentirosa, e a tua palavra não volta atrás. Pai, nós te louvamos, declaramos a bênção e a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Amém. Glória a Deus.